nós vamos ter muitos e muitos e muitos frutos, amém? Aleluia, glória a Deus. Todos os anos nós fazemos 2 vezes ao ano a festa da colheita, né, ou a festa das cegas. Nós fazemos essa festa, e para celebrar os frutos daquilo que o Senhor nos deu nesse tempo. Então, após, eu vou ministrar uma palavra aqui, e após nós vamos apresentar os frutos, né, do semestre, aquelas pessoas que se batizaram, aquelas pessoas que se achegaram nesse semestre, os que voltaram, aleluia. Deixa para lá, dá nomes não, é só fruto de oração, mas enfim, então nós cremos que isso é uma bênção de Deus, você poder celebrar os frutos, amém? Sabe que tudo que nós fazemos, acredite, né? No final das contas, quando você trabalha, mas você não vê o resultado, você não vê um fruto, muitas vezes você fica frustrado. Mas veja que existe algo, né, que quando você gera frutos, quando você busca o reino de Deus, isso te dá uma alegria, um prazer, uma satisfação, né, que não dá para explicar, amém? E eu vi o teatro, projeta para mim João 15, vamos ler junto João 15, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 11, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na minha videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fala assim, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Aleluia. Veja que Jesus está falando aqui, no final ele termina com prazer. Ele ensina essas coisas a respeito de dar o fruto, né, para que nós possamos ter prazer, sabe, isso é um fruto de alegria. Quantos estão compreendendo? Aleluia, nem comecei, todo mundo já está compreendendo, isso é poderoso. Mas veja, aqui nós vemos aqui, no verso 2 aqui, nós vemos aqui, nessa passagem, né, do 1 ao 11, nós vemos aqui pelo menos 4 cenas, né, e no verso 2, projeta para mim, no verso 2 ele diz assim, aquele que não dá fruto, então ele fala de uma árvore que não dá fruto, né, mas ele corta, né? Mas o que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais. Que interessante, né? Que interessante. Então ele fala como que ele corta, mas o que dá fruto mesmo, ele corta, né? Ele apara, na verdade, para que dê mais. E ele fala a respeito de mais fruto, aí projeta para mim o verso 8.
Aí ele fala de uma terceira, verso 8. João 15, 8. Vou ler aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Muito fruto. Então nós vemos um que não dá fruto, ele corta. Nós vemos um que ele limpa para dar mais. Mas ele fala aqui que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. Muito fruto. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Então veja que ele está associando aqui a respeito de fruto, porque Jesus ele veio para ser o referencial dos filhos de Deus. E uma das coisas que Jesus fez foi discípulo. Fala assim, discípulos. Então veja, dentro desse contexto, né, aonde você está se encaixando? Quem somos nós dentro desse contexto? Você é aquele que não dá fruto? Você é aquele que é limpo para que dê mais fruto? Ou você já chegou naquela posição onde você dá muito fruto? Sabe? Aonde você está encaixado nesse contexto? Sabe, lá em João 15, 16, ele fala de um chamado, mas ele também fala de um envio. Projeta João 15, 16. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, ele está fazendo um chamado. Você não é fruto da casa, tem um chamado que você está aqui, porque o próprio Deus te chamou. Mas ele tem um chamado, mas ele também tem um envio. E aí nós vemos aqui, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Então veja, olha só que interessante, aqui nós vemos claramente que você não é fruto do acaso, foi o próprio Senhor que te chamou, que te separou e que te enviou, te deu uma missão, te deu um propósito de vida, né? E quando você tem essa clareza, você começa a alinhar suas expectativas, e algumas coisas, elas começam a trazer uma certa alegria, talvez de coisas do mundo que não traz. Por mais que você conquiste, você vai ver que elas são passageiras. Mas quando você começa a buscar esses frutos eternos, isso começa a te dar um prazer que é para toda a eternidade. Quando você vê um fruto crescendo, amadurecendo e sendo transformado, isso é algo muito poderoso. Amém? Então veja, no verso 2, volta lá no verso 2, ele fala lá, não dar frutos. Mas vamos ver, às vezes quando fala assim, não dar frutos, né, vamos ver 3 maneiras aqui. Podemos classificar como crente nominal. O que é o crente nominal? É o que não nasceu de novo ainda. Ele está na igreja, ele participou do culto, das celas, ele até se batizou, mas ele ainda não teve uma experiência do toque de Deus. Ele não teve ainda uma experiência marcante na sua vida. Ele ainda não foi marcado literalmente. Sabe que às vezes acontece muito com o filho de pastor. Porque às vezes o filho de pastor, o filho de crente, né, se você que nasceu no lar cristão, às vezes ele está lá, ele participa no domingo, ele participa de tudo, né, ele preenche todo o protocolo, mas ele precisa ter uma experiência marcante com o Espírito Santo de Deus. Porque senão até então ele só preenche o protocolo. E essa é a história de muitos crentes. Eles são crentes nominais. Amém? Mas aí quando eu falo ali, no verso 2, todo ramo que... me ajuda a ler essa primeira frase aí, irmãos? Todo ramo. Não der fruto, ele o corta. Sabe que esse cortar, né, talvez muitos aqui até no teatro falam, cortou, jogou fora. Mas é importante nós estudarmos a palavra de Deus a fundo. Eu incentivo os irmãos a você ler a respeito da palavra de Deus e você sempre olhar a Bíblia no Strong. O que é isso? É quando você pega aquela palavra e você vê no original. E aqui quando nós estamos aqui no verso 2, porque quando fala corta fora, ou seja, muitos entendem como salvação.
Mas veja, todo ramo que estando em mim. Então aqui não está falando a respeito de salvação. Você precisa compreender a palavra de Deus. Não está falando de salvação. Então você não deu fruto, vou te cortar. Não está dizendo isso. Muitos compreendem dessa forma, mas como alguém que está em Cristo pode ser cortado fora? Alguns agora falaram, o que o pastor vai falar agora? Porque para mim sempre foi isso. Mas não é verdade. Porque aqui não está falando a respeito de salvação. Quando Jesus está falando aqui, eu sou a videira, ou seja, ele está falando aqui, fazendo uma analogia, que ele é os frutos, os ramos, os galhos, ele está ministrando, ensinando. Mas, quando ele está falando aqui esse cortar, no grego, no original no grego, é airo, que significa o quê? Levantar. Olha que interessante. Então não está falando que você não está salvo, está falando que aquele que está em mim e não der fruto, ele o corta, mas no original, no grego é airo, que está falando levantar. O que está dizendo aqui? Aqui nós vemos simplesmente a graça de Deus. Sabe que a videira, ela por si só, ela vai nascer, ela vai rastejar. Ela vai rastejar, ela vai ficar no chão, ela vai ficar no meio da poeira, ela vai ficar no meio da lama. Mas o que acontece? O agricultor, que é o meu pai, ele airou, ele levanta. Aquele que está sujo, aquele que está amassado, aquele que está empoeirado pelo pecado, aquele que está desanimado, aquele que está desmotivado, ele tira do chão e ele levanta, porque você está nele. Aleluia. E aí ele te tira do chão, ele te corta, ou seja, ele te levanta. Pastor, onde está isso? Baixa uma Bíblia Strong. Clique em cima da palavrinha, você vai ver essas verdades. Lá está levantar claramente. Ou seja, ele te tira dessa posição, não necessariamente de pecado, mas de desmotivado, de desanimado. Ele te tira e agora ele te corta, né? Para que você dê mais fruto. Ou seja, no chão você não dá fruto. No meio do pecado você não dá fruto, mas ele vem e ele te corta, ele te coloca ali na parreira, ele te amarra ali na videira, para que você dê mais frutos. Quantos compreenderam agora? Então veja, não é que ele te corta e joga fora, ele te levanta para que você dê mais fruto. Aleluia. Amém? Então veja que esse airô, ele aparece também, né, no sentido de recolher, de guardar, de proteger, né, que aparece lá na multiplicação dos pães, lá em Mateus, né, Mateus 14. Então veja, como Deus levanta? Essa é uma boa pergunta. Porque às vezes a pessoa está enlamaçada, está empoeirada, e ela não dá fruto. Aliás, ela acha que ela nem tem condições, que ela nem merece. Mas veja, muitas vezes Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas, porque Ele é que é o agricultor. Ele olha um cenário, uma árvore, e ele vai trabalhar até que essa árvore dê fruto. Agora veja, aquela árvore fala, não, eu não quero dar o fruto, aí não tem o que se fazer. Não tem o que fazer, mas ele como um bom agricultor, ele sim vai trabalhar. Então veja, como é que ele faz isso? Na disciplina. Então veja que Deus, quantos aqui são pais? Aleluia, olha, muitos pais, vocês vão entender então. Veja, nenhum pai se alegra em disciplinar o seu filho. Nenhum pai tem esse prazer, ele fica esperando só para disciplinar o filho. Ele serve o suco na mesa do almoço, fala, se o menino falar, eu não quero, esse suco está ruim, ele já vai disciplinar. Nenhum pai espera isso. Nenhum pai tem prazer nisso. Mas a Bíblia também diz que o pai que ama, ele disciplina os filhos. Por quê? Porque se você não disciplina um filho, acredite, se você não disciplina quando é pequeno, lá na frente, você vai sofrer demais com ele. Se você não der o nó agora, nesse tronco,
lá na frente, ele vai tomar muita cacetada e da polícia. Quantos estão compreendendo? Então veja, nós precisamos entender essas verdades dentro da palavra de Deus. Agora veja, não é que Deus tem prazer em disciplinar os filhos, não. Longe disso. Mas tem coisas que é necessário para que os frutos apareçam. Deus ele vai trabalhando e forjando. Acredite, você não está aqui por acaso. Muitos aqui já foram trabalhados e forjados por Deus com uma única finalidade, para que você amadureça e você dê frutos, e frutos que permaneçam. Então veja, não sei quantos aqui já foram na lavoura de café, por exemplo. Meu tio tinha uma fazenda lá de café, lá no interior de São Paulo, e lá, se você ficar um pouquinho lá, você vai ver algumas coisas que são necessárias para que o fruto apareça. E uma delas é o quê? É podar. Às vezes o pé está tão bonito, cheio de folhagem, cheio de flores, de folhagem, né, exuberante. Se você olha assim, você só vê as folhas. Mas veja, é preciso cortar alguns galhos para que o fruto apareça. Para que o fruto apareça. Então, muitas vezes, Deus, como ele é esse agricultor, ele pega ali uma tesoura e ele vai aparando algumas arestas na minha e na sua vida, em que você precisa ser transformado. Sabe, quando você está cheio de folhagem, você olha assim, nossa, mas que árvore bonita, cheia de folha, cheia daquele verde exuberante. Mas para Deus, se não tiver fruto, Ele vai chegar, Ele vai cortar. O que nós tiramos dessa lição? Sabe, quando às vezes você começa até que bem, mas no meio do processo, você começa a se achar demais. Ou você começa a achar que você que produz o fruto, você que é o cara, é o seu conhecimento, é o seu diploma, é tudo aquilo, é os seus recursos financeiros, e aí você começa a achar demais. O que acontece? O Senhor vem com a sua tesoura e começa a cortar. Essa é a disciplina de Deus. Mas veja, essa disciplina é expressão do amor de Deus. Por que muitas vezes nós passamos por isso? Porque no final do processo, esse é investimento para que você cresça, amadureça e produza fruto. Quantos estão compreendendo? Então veja que, dentro desse contexto, né, nós vemos lá a figueira, né, aquela passagem que Jesus está passando, né, Jesus está com fome, e aí ele vai procurar um fruto para se alimentar na figueira, uma figueira exuberante, muito bonita, cheia de folhagem. Mas quando ele chega naquela figueira, eu penso que ele entrou ali dentro daquelas folhagens e só tinha folha. Só tinha folha, não tinha fruto. E aí ele amaldiçoou e aquela figueira seca. O que isso representa para nós? Que Jesus não está preocupado com uma aparência de cristão. Deus não está preocupado com uma performance linda e bonita. Olha como ele fala, olha como ele se veste, olha a oração que poderosa. Deus está preocupado se você tem fruto, se você tem realidade. Quantos estão compreendendo? Então o Senhor, Ele sempre vai olhar para você, não é pela sua folhagem, ser linda, bonita, maravilhosa, mas é se você tem fruto. Por isso que é tão importante a questão do fruto. Por isso que Jesus, Ele enfatiza em várias passagens a respeito do fruto. Por isso que Ele gerou discípulos, para que esses discípulos gerassem frutos. Então, quando nós conseguimos ver tudo isso daí, falar, pastor, mas não estou entendendo. Vamos pegar um exemplo aqui, o rei Davi. Às vezes a gente pega só um texto isolado e tudo mais e lê ali, mas se você pegar a história de Davi, né, do começo ao fim, você vai ver que o profeta vai lá na casa dele, Samuel vai lá na casa de Jessé, unge Davi como rei. Eu te pergunto, assim que ele é ungido como rei, ele nunca mais passa a tribulação, sim ou não? Não, ele passa.
Ele tem que enfrentar um urso, tem que enfrentar o leão, ele tem que matar Golias, depois ele é perseguido, depois tentam matar ele. Mas olha só que interessante, Davi só se tornou rei Davi por conta que ele matou um urso, por conta que ele matou um leão, por conta que ele matou Golias, por conta que ele foi perseguido, por conta que ele seguiu princípios, só por conta disso. Essas coisas estavam só forjando o caráter de Davi, só estava forjando um homem de Deus que confiava plenamente, não na sua força, mas confiava na força do Senhor, um homem que gerou intimidade com Deus. Então você vê que Davi lá, quando eles estão lá naquela cidade Ziclag, os inimigos vão lá, saqueiam as mulheres, filhos, põe fogo na cidade, ele chega lá, o que ele vai fazer? E a equipe dele quer matar ele ainda por cima, mas ele, todas aquelas experiências anteriores, fez com que ele fosse para Deus. Ele pega a estola sacerdotal e pergunta: Senhor, eu persigo ou não persigo? O Senhor vai lá e dá uma palavra: pode perseguir. Ele vai lá, persegue, mata os inimigos, traz esposa, traz filhos, e todos os despojos de guerra, se torna mais rico ainda. Mas essas experiências fizeram que o seu nome entrasse na história e ele se tornasse o rei Davi, que é um referenciado até os dias de hoje. Quantos estão compreendendo? Então, quando você tem clareza do seu chamado, você não para por conta das dificuldades ou por conta das tribulações, porque você sabe que você tem um alvo, que Deus te chamou, dê um id, para você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você gerar discípulo, e isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade, mas até essas dificuldades, é o Deus com a sua tesoura te forjando, assim como forjou a vida de tantos homens de Deus, não somente a vida do rei Davi, mas assim foi na vida do apóstolo Paulo, assim foi na vida de Moisés, passaram por grandes desertos, mas o Senhor tinha uma obra a fazer, que no final do processo, nós vemos êxito na vida de todos esses homens de Deus. E talvez você está preocupado olhando para a sua vida só no dia de hoje, mas se você olhar a eternidade, se você começar a olhar para tudo aquilo que o Senhor está fazendo, você vai falar: Senhor, me poda, porque eu quero dar mais fruto, me poda rápido, eu quero dar mais fruto, eu quero amadurecer, eu quero avançar, eu quero crescer, e eu quero me tornar esse discípulo de fato. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja que no verso 5 ele fala sobre o permanecer, e permanecer do 11 até do versículo 1 até o 11, deve ter uns 10 permanecer. Então veja que o cerne desse texto tem a ver com você permanecer, apesar das dificuldades, apesar de tantas coisas, quando você tem essa perseverança, quando você tem essa realidade em permanecer na verdade, Deus vai trabalhando e vai te forjando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sarado, sem os dias de hoje, essa geração mimizenta, sabe, Deus não gosta de homem mimimi, mulher mimimi, sabe, por quê? Porque o fruto é segundo a espécie. Homens sarados vão produzir filhos sarados, homens sarados vão produzir discípulos sarados. Então não dá para a gente viver um evangelho não me toque, não me rele, não. Tem coisas que Deus quer fazer em você, através de você, mas às vezes você vai ter que permitir ser cortado, mas com a finalidade de dar mais fruto. Esse é o objetivo de Deus, é fazer com que você se torne uma árvore frutífera em todas as áreas da sua vida. Porque o que é dar fruto, pastor? Sabe, você tem vários quadrantes, várias áreas na sua vida. Nós não estamos falando aqui só de discípulo, porque os verdadeiros discípulos, eles começam em casa. O homem começa, os discípulos, com a esposa e com os filhos. E quando você vai entendendo essas questões, você vai ver que o fruto, ele precisa atingir cada quadrante da sua vida. Você precisa ter um casamento frutífero, ou seja, que vale a pena ser chamado de casamento,
Não é um casamento de Instagram, só de foto. Precisa ter realidade, precisa ter amor, mas para isso precisa ter investimento das partes. Ninguém dá fruto se não tiver investimento. Ninguém dá fruto se não for podado. Sabe que quando você poda ali, a luz, ela entra e ela alcança ali a seiva. E aquela seiva, porque você está conectado na videira, você é um ramo que está conectado, a luz chega ali e aquela seiva ela é produzida, ela passa e atinge você. Quantos estão compreendendo? Então veja que nós, nesse tempo, fomos chamados, fomos escolhidos para que nós possamos experimentar coisas das quais nesses dias a igreja tem esfriado, a igreja tem perdido seu rumo. Mas isso é só um sinal de que Jesus está às portas. Esse é só um sinal do final dos tempos. E eu não sei como você quer ser encontrado. Eu quero ser encontrado conectado a Cristo. Eu quero ser encontrado produzindo fruto. Eu quero ser encontrado diante do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Quantos querem ser encontrados dessa maneira? Sabe, queridos, então, veja que os ramos, quando diz que nós somos os ramos, ele é diferente quando nós lemos no verso 4 e no verso 6. Vamos ler o verso 4, João 15, 4. É João, não Mateus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na minha videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. O que Jesus está falando aqui? O que ele está ensinando aqui? Sabe, muitas pessoas estão cheias de folhagem, porque eles acreditam que é eles mesmos que dão os frutos. Mas Jesus está falando, olha, não é você. Não é você. Tem pessoas que elas pegam e falam, pastor, acabou o casamento. Nós vivemos só de fachada. Acabou, agora as minhas finanças estão na ruína. Não tem mais jeito. Mas por quê? Você acha que você é que dá jeito. E aí você vai ficar tentando, costurando, remendando. E no final das contas está tudo remendado. Mas Jesus não quer te dar nada remendado, Jesus quer te dar algo novo. O problema é o casamento, ele vai fazer um milagre e vai te dar um casamento novo. O problema é nas finanças, ele vai te dar uma estratégia, vai te dar um insight, uma luz e vai fazer tudo novo. Quantos estão compreendendo? Mas enquanto você acha que você pode alguma coisa, aí você fica patinando. Então, quando você entende, fala, pastor, eu estou na maior crise, porque eu não consigo dar fruto. É lógico que você não consegue. A Bíblia já está dizendo isso. Ela já explica, filho. Ela já está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Agora, quando você está com a folhagem rompante, olha e tudo mais e tal, ele vai cortar para que a luz de Deus entre e alcance lá o caule, você no ramo possa ser o quê? Alimentado. Então veja que esse é um processo que muitas vezes você está passando no meio do contexto, você está reclamando. Deixa eu te falar, não reclama não, isso é expressão do amor de Deus. Você não está conseguindo enxergar, mas acredite, no final do processo, você vai ver que Deus está fazendo uma obra na sua vida, tremenda e poderosa. E quando você tem essa compreensão, você para de murmurar, para de reclamar e começa a agradecer, porque você sabe que os frutos estão às vésperas. E você permanece conectado. Mas, vamos lá para o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, veja, aqui está dizendo o quê? Alguém que deliberadamente não quer estar com Cristo. Verso 4 fala, quem permanecer em mim, eu permanecer em vós, está falando de intimidade, está falando de comunhão e relacionamento,
Está falando de você estreitar o relacionamento com Deus. Se você estiver em mim, eu estiver em vós, está falando de um relacionamento. Mas aqui ele fala aqui claramente, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Aí está falando aquela pessoa que deliberadamente escolheu não estar com Cristo. Então veja que o ramo é o seguinte, ou é para dar fruto, ou é para ser lançado no fogo. Não tem outra alternativa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e é a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Então veja, agora, isso é uma escolha que as pessoas escolhem por aí, não viver com Cristo, viver longe de Deus. Mas aquele que está em Cristo, ele corta, ou seja, ele levanta. Isso não quer dizer que você nunca vai errar. Nunca vai errar, não quer dizer isso. Quer dizer que até que quando você erra e você faz alguma besteira e você acha que você não é digno, o Senhor ele vem e ele te corta, ou seja, você está com muita roupagem, muita folhagem, isso fez com que os frutos ficassem sufocados, mas ele vai lá e te corta, ele te levanta. Esse cortar lá no verso 2, lá que nós falamos, é o levantar no original do grego. Então acredite, o Senhor é aquele que no meio da sua aflição, ele como bom agricultor, o simples fato de você estar conectado em Cristo, ele vai te levantar para que você produza fruto, porque Deus é um Pai amoroso. Se ele vê o filho perdido, ele vai atrás. Se você é a 100ª ovelha, ele vai atrás, porque o Pai ele ama, e ele investe, e ele até que você cumpra o propósito de Deus, para o qual Jesus morreu naquela cruz, que era para você dar fruto. Então veja que essas questões, né, quando você vai alinhando a palavra de Deus, e ela deixa de ser um jargão, e ela começa a se tornar fruto de uma intimidade, se permanecer em mim e eu permanecer em vós, isso vai dando uma intimidade de você com Deus, e essa intimidade, ela começa a produzir frutos. Projeta para mim o verso 7, é uma chave de oração aqui poderosa demais. Olha o que diz no verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Irmãos, o que está falando aqui? Esse versículo está falando de intimidade, está falando de questões, que essa intimidade, ela vai gerar um poder na sua vida, porque Deus é um Pai amoroso, e quando você tem ciência desse amor que Deus tem por você, você fica próximo, sabe, meus filhos começaram a estar naquela idade, estão reclamando, mas onde eles passam, é praticamente um pedaço, vai precisar dar beijo no pai. Lá em casa agora estão em crise, logo cedo eles acordam e falam, não, na escola eles dão beijo, vai dar beijo agora, acorda aí, dá beijo no pai. Por quê? Isso fala de intimidade. A melhor posição é quando você está próximo ao pai. Não existe outra melhor. Não existe um lugar de maior segurança do que nos braços do pai. Isso fala de você ser cuidado, aquecido, guardado. É o pai que guarda e tem tudo isso. E quando você abre o seu coração para esse relacionamento, você deixa de ser aquele crente nominal. O que é o crente nominal? Ah, eu sou crente, eu vou na igreja. Tá, mas você vai na igreja só os domingos? Não, pastor, às quintas-feiras eu vou na célula também. Tá, e os demais dias, como é o seu relacionamento com Deus? E os demais dias, separa um tempo para falar com o Senhor? Separa um tempo para você ouvir uma palavra, ou separa um tempo para você se encher do Espírito? Como que é isso? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Mentira! Para de pecar na mentira, irmão. A minha esposa, eu falo que ela é... A mulher por si só, ela já tem muito mais habilidades do que os homens de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, amém? Mas o que acontece? Eu sei, a vida da minha esposa é corrida. Ela tem que cuidar de cá, tem que trabalhar, tem não sei o que e tal, as coisas da igreja e tal. E às vezes, onde ela está fazendo?
Ela está lavando louça, mas ela está se enchendo, está ouvindo ali a palavra de Deus. Ela está ouvindo. Às vezes eu falo para ela, desliga que eu quero ouvir uma também, você está me... não consigo, porque ela consegue, se eu tiver com uma palavra do lado ouvindo, ela ouve aquela, junta as duas e faz uma terceira. Eu já não tenho essa habilidade. Se tiver um barulhinho de lado, eu já não consigo. Mas veja, alguém que tem intimidade, alguém que busca, alguém que sempre está lá aos pés do Senhor. Então ela não é só pastora aqui no dia do culto, não. Ela está lá durante a semana, está ouvindo palavra, ela está atendendo as irmãs, ela está fazendo tantas outras coisas, mas isso vai gerando o quê? Intimidade com o Espírito Santo. E o final é fruto. Fruto. Amém? Aleluia. Eu ia continuar, mas nós temos outras programações aí. Uma dança? Ah, tem uma dança, fiquei sabendo agora da dança. Não sou eu que vou dançar não, né? Eu assustei agora, tem uma dança, os caras soltam o som. Mas enfim, irmãos, primeiro vai ter a dança ou nós vamos apresentar os frutos? Então vai ter uma dança. Agora que eu estava pensando em dançar, me cortaram, tudo bem, vou deixar os irmãos aí. Quem que vai dançar aí, irmãos, que eu não estou sabendo? Quem? Ah, tá. Me ajuda aqui. Vós, que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, eu porém vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Chegou a tua hora, levante-se agora, é tempo de colheita. No campo de Boaz, chegou um tempo de paz e Ruth se alegrou. Depois de sofrimento, escassez de alimento, a bênção chegou. Quem viu Ruth chorar, viu ela prosperar, assim Deus vai fazer. Quem um pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos descer. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita, chegou a tua
de chorar, viu ela prosperar. Assim Deus vai fazer. Quem no pouco é fiel, verá o abrir dos céus e chuvas de bênçãos descer. É tempo de colheita, é tempo de colheita. É ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Chegou a tua hora, levante-se agora. É tempo de colheita. Pra colher espigas, Ruth precisou se levantar. Pagou o preço, se humilhou e viu agir de Jeová. É tempo de colheita, o Senhor tem pressa. Levante-se, igreja, tome posse da promessa. É tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Chegou a tua hora, levante-se agora. É tempo de colheita. Deus conta contigo, Raquel Veras. Com você, Cálida. Ele conta com você, Antônia Gomes. Com você, Eliane Fernandes. Contigo, Raquel Santos. Tempos de colheita. Deus conta com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Já que é tempo de colheita, nós vamos chamar aqui, acender as luzes, vou chamar aqui à frente todos os frutos, né? Todas aquelas pessoas que se achegaram nesse semestre, nesse ano, né? Vamos ficar de pé, todo mundo, para receber os... Quem são os novos frutos? Vem aqui à frente, cadê os líderes? Me ajuda aí. Aqueles que se achegaram esse semestre. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ficar aqui à frente. Estão chegando. Vem mais aqui à frente aqui. Aguenta subir todo mundo aqui, Antônio? Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos subir só os frutos aqui em cima aqui. Vamos subir, vamos testar aqui. Pode subir aqui, para a gente tirar uma foto, senão não vai dar para a gente tirar uma foto. Aleluia. Sobe aqui, Rafael. Isso. Você que já chegou nesse semestre, se batizou. Os que vão se batizar daqui a pouco. As pessoas que foram transferidas de outra igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí. Vai ter que vir mais pra cá, né? Aleluia. Glória a Deus, hein? Olha aí quantos rostinhos novos o Senhor nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor agora.
agradecendo por todos esses frutos, né? E acredite, né? No próximo semestre nós vamos ter a maior colheita de todos os tempos. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Aleluia. Sabe, eu quero, como pastor dessa igreja, né? Quero dizer que eu me alegro muito com a vida de cada um dos irmãos, aqueles que se batizaram, aqueles que foram transferidos, mas, né, se você olhar aqui, nós temos uma grande família, né? Uma grande família do qual nós fazemos parte todos juntos, né? Como igreja, agora somos corpo de Cristo e juntos, né? Nós estamos aqui para chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram e frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Naquilo que os irmãos precisar, conte com essa família, com os líderes, com os discipuladores, com os pastores. Nós queremos servir vocês, né, para que vocês possam experimentar das verdades do Evangelho da Graça. Que não seja só um frisson, mas para que nós possamos experimentar a transformação, primeiro em nós e através de nós, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar, amém? Agradecendo ao Senhor Jesus. Olha você também agradecendo ao Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos, Pai, porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu essa grande colheita de homens, mulheres, crianças, adolescentes, Senhor, e nos capacite para que como igreja, Senhor, nós possamos dar frutos ainda maiores, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que essas vidas, Senhor, elas vão experimentar de um tempo novo. Será um semestre frutífero sobre a casa delas, sobre as finanças delas, sobre os seus familiares, Pai. Eles vão experimentar de um tempo novo, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus por esses frutos? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Irmãos, nós vamos, antes de nós batizarmos ali, eu esqueci de dar 2 recados. Amanhã, às 19 horas, o pastor Naor vai estar falando sobre o livro dele, das 19, acho que até as 10, eu não sei até qual horário, lá na Videira Santo André. Não precisa fazer nenhum tipo de inscrição, é só você chegar. Amém? Então amanhã às 19 horas vai ter o pastor Naor lá. E no próximo sábado, fala assim, próximo sábado, nós vamos fazer uma arraiá aqui. Amém? Aleluia. Como que vai ser? Deixa eu explicar aqui. Os discipuladores, os líderes vão passar aí, nós vamos dividir alguns pratos, como nós fazemos na cela. Cada um leva um pouquinho e lá nós compartilhamos. Então nós vamos fazer uma festa aqui. A única coisa que vai ser vendida vai ter um espetinho. Amém? Então o espetinho e as bebidas vão ser vendidos. Os restos vai estar aqui para a gente compartilhar. Nós vamos dividir o doce, salgado, e vai ser uma grande festa. Amém? O ano passado o pastor é invicto nas cadeiras, só para avisar. Não vou participar desse ano, para escandalizar, tem muita gente nova. Irmãos, eu queria, se você puder nos trazer prendas para a gente fazer uma barraquinha para as crianças fazer pesca, sabe, esses brinquedinhos assim, de bolinha de sabão, que mais? Bombinha, biribinha, os pastores não estão gostando não. Mas traga alguns brindes para a gente brincar com as crianças, amém? Vai ser muito gostoso, venha com a sua família, nós vamos dividir os pratos, vai ser uma bênção, amém? Biribinha não, senão o Kleber se empolga e trazer as biribinhas dele não vai dar certo. Amém? E quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez? Eu esqueci. Aleluia, sejam muito bem-vindos, amém? Nós vamos batizar, vamos, né? Nós estamos encerrados, né? Mas você que quer participar do batismo, né? Nós vamos ali agora lá para a recepção. E pega a bata aqui na frente, quem vai batizar aqui, rapidamente. Amém? Nós vamos para lá, dá um abraço no seu irmão, libera uma palavra.